Deus abençoe o seu dia, que a graça e a paz do Senhor seja na sua vida de forma abundante e poderosa, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos numa série de ministrações falando da cura emocional, da cura das nossas emoções, da cura dos nossos sentimentos. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo nesta palavra, mais eu entendo que nós precisamos, a cada dia que passa, proteger nossa alma, proteger as nossas emoções, ter as nossas emoções curadas e protegidas. A gente não tem ideia o que o nosso emocional pode provocar nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa personalidade. O que nós somos hoje, o que você é hoje, na sua maneira de agir, nas suas atitudes, o que você é hoje na sua personalidade, no seu caráter, é reflexo de tudo aquilo que foi impresso na sua alma, no seu coração, no seu interior. E é muito fácil lidar com doenças físicas, é muito fácil lidar com doenças, com problemas espirituais. É fácil se detectar um problema espiritual. Eu posso dizer que é muito fácil, muito simples, botar a mão na cabeça de uma pessoa e expulsar um demônio. Não há dificuldade. É muito simples, lógico que entre aspas, é muito simples lidar com uma enfermidade, porque você faz um exame, e hoje a medicina é tão moderna que existem exames que detectam um tumor do tamanho da cabeça de um alfinete. Então é simples lidar com essas questões. Porém, as questões da alma, elas são mais complicadas. Não é fácil lidar, não é fácil se detectar um problema de alma. Nós temos aqui psicólogos e sabem o que eu estou falando. Existem pessoas que elas precisam de várias e várias sessões numa sala de um psicólogo para se descobrir, para se detectar um trauma na alma, para se corrigir uma deficiência de um trauma, de uma rejeição, de uma dor, de uma ferida que está na alma. Pode-se passar meses. Eu conheço pessoas que estão no Evangelho há muitos e muitos anos e às vezes, depois de muito tempo, são libertos em alguma área da sua alma. E não sei se você tem percebido, mas a cada dia que passa, se fala mais em depressão, a cada dia que passa se fala mais em estresse, em doenças emocionais. A cada dia que passa nós vemos um aumento terrível nessas questões de alma, nessas questões emocionais. E fazendo toda essa leitura do que está acontecendo, nós vemos que a igreja precisa trabalhar, a igreja precisa cuidar também das questões emocionais. E eu quero que você entenda, já falamos aqui algumas vezes, já no decorrer dessas ministrações, que as questões de doenças de alma não tem nada a ver com espiritualidade. Uma pessoa pode ser extremamente doente na alma e ter uma vida espiritual boa. Nós vemos o caso de
de Elias, que desafiou os profetas de Baal, que orou e desceu fogo dos céus, foi tremendamente usado por Deus. E de repente ele recebe uma ameaça de uma mulher, foge para o deserto, se deita no deserto e pede para morrer. Pediu para morrer. Elias fala assim: eu quero morrer. Eu estou falando de um profeta. Estou falando de um homem cheio de Deus. Estou falando de um homem usado por Deus. Como é que alguém cheio de Deus, um profeta, como é que alguém extremamente espiritual pode chegar a um ponto de uma tristeza, de uma dor de alma tão profunda que fala: eu quero morrer? E ele não está endemoniado, não está possesso de demônio, não está desviado, não está desistido da fé. É a alma gritando, é a alma latejando por uma questão interna. E é complicado nós lidarmos com essas questões internas. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Vou ministrar rápido hoje, que nós temos a ceia. E a semana que vem a gente vai continuar ainda nesses assuntos. Mas segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Diz assim: e Naamã, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso. Vou ler de novo. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este homem era herói valoroso, porém leproso. Olhe para mim. Observe. Naamã era um homem que tinha muitas qualidades. Naamã tinha muitas qualidades. Era capitão do exército do rei da Síria. Ou seja, era o maioral do exército. Cuidava de todo um exército, era comandante de todo um exército. Ele era um grande homem diante do seu Senhor. Ou seja, o líder dele, o rei a quem ele servia, olhava para ele e falava: rapaz, você é um grande homem. Você é um homem exemplar. Você é um capitão fabuloso. Você é uma pessoa maravilhosa. Escute, a reputação dele com o Senhor dele era nível top. Diz o texto: e de muito respeito. Era respeitado por todos. Imagino que Naamã passava, as pessoas falavam: olha, o capitão do exército, que tem vencido as guerras. Olha, o capitão que o rei respeita, que o rei tem um apreço diante do rei. O rei considera esse cara um grande homem, um grande capitão, uma pessoa exemplar, uma pessoa que não se tem nada o que falar. Continuando o texto diz assim: porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Ou seja, era um homem que vencia guerras. Era um homem que ia para as guerras, para o seu dia a dia, e trazia vitórias, trazia conquistas. Era um exemplo de conquistas, era um exemplo de alguém que conquistava muitas e muitas coisas.
Você percebe que o texto começa falando de Naamã e o colocando num nível superior, colocando ele no nível dos tops. E era este homem herói, era um herói. Ei, como é que é visto um herói? Como é que é visto um herói? Um herói, todo mundo que olha assim para o herói fala assim, não, esse cara não tem problema, ele vence qualquer coisa. Imagina, esse homem andava nas ruas da Síria e as pessoas olhavam e falavam assim, olha, esse é Naamã, ganha guerras, é um herói de guerra, é um homem que não perde uma guerra. Ei, um herói, ele quer ser imitado. Um herói, ele se torna uma referência tão grande em que as pessoas olham para ele e falam assim, meu Deus, eu quero ser como ele. Pode observar os super-heróis aí que tem no cinema. As crianças querem colocar a roupa do super-herói, as crianças querem vestir a roupa do super-herói, porque se torna uma grande referência. Mas depois de falar de todas as qualificações, depois de expor todas as qualificações de Naamã, tem uma vírgula, e essa vírgula diz assim, depois dessa vírgula diz assim, porém, era leproso. Porém, era leproso. Sabe o que eu quero que você entenda em primeiro lugar? Que existem poréns em nossas vidas, que deixa para trás tudo aquilo que é qualificação nossa. Nós podemos ter em nós algo que é apenas a aparência. Quando se coloca assim um porém, o porém é como se invalidasse tudo aquilo que a pessoa demonstra ser. O porém é como se algo em nós tirasse o valor daquilo que nós fazemos. Era herói, era capitão do exército, era respeitado, era visto como um grande homem diante do seu Senhor, vencia guerras, vencia batalhas, porém, era leproso. Agora para pensar comigo. Como é que ele era leproso e ninguém sabia? Como é que ele era leproso e convivia no meio das pessoas? Como é que ele era leproso e ninguém havia notado que ele carregava uma lepra? Sabe o que eu vejo na vida de Naamã? Algo que se confunde com a vida da maioria das pessoas. É que nós queremos muitas vezes viver apenas de uma vida de aparência. E queremos camuflar o que está dentro de nós. E as pessoas que carregam problemas de alma, as pessoas que carregam problemas no seu íntimo, no seu interior, elas têm uma tendência a esconder o que elas são. Elas têm uma tendência a querer construir uma história ao seu redor para que ninguém perceba o que de fato elas são. E uma pessoa, presta atenção, uma pessoa pode estar vencendo guerra, uma pessoa pode estar trazendo uma boa aparência de reputação, porém estar intimamente enferma, doente. Uma pessoa pode estar vivendo uma vida mostrando para todo mundo que está tudo maravilhosamente bem, porém dentro dela, ela pode estar leprosa. Ela pode estar intensamente enferma, prejudicada. Esse homem vivia ali, olha, está tudo bem, está tudo maravilhosamente bem, está tudo em ordem, está tudo maravilhoso, está tudo perfeito. Mas diz a Bíblia, ele carregava uma lepra.
Sabe o que eu quero que você entenda nesta manhã? Que para sermos curados daquilo que está escondido em nós, nós vamos precisar reconhecer que por baixo da nossa roupa de super-herói existe uma lepra. Existe uma doença escondida. Existe um trauma, existe uma ferida que nós não queremos expor, que nós não queremos mexer. Porque as feridas, presta atenção, as feridas de alma são feridas que a maioria das pessoas não querem que ninguém toque, não quer que ninguém saiba, não quer que ninguém se aproxime. Sabe o que eu penso, queridos? Que todos nós, indivíduos, escondemos dentro de nós uma caixa preta. Já ouviu falar da caixa preta do avião? Que o avião está todo lá bonitão, voando, dali um pouco dá um problema, ele cai. E ninguém sabe, todo mundo fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com o avião, por que caiu, por que está desse jeito? Só tem um lugar, só tem uma forma de saber. Se abrir a caixa preta. Sabe, existem coisas na sua vida que talvez você está dizendo assim, olha, eu estou levando minha vida, estou vencendo, estou conquistando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas existem coisas aí dentro de você que precisa ser tratado, precisa ser curado, precisa ser aberto, precisa ser exposto, para que Deus possa entrar e remover esta ferida, remover esta lepra. E nós temos por costume de escondermos isso. Eu estava participando de um curso de coach emocional e uma psicóloga estava fazendo o curso junto comigo. Ela pediu uma palavra no meio do curso, falou assim, olha, eu atendi no meu gabinete, no meu consultório esses dias, uma senhora de 75 anos de idade, com problemas sérios emocionais. E depois de várias sessões no meu consultório, essa senhora disse que ela foi abusada por um tio quando era criança. E que ela nunca havia contado isso para ninguém. Mas que ela carregava esta dor, ela carregava esta ferida, ela carregava esse trauma dentro dela. E esta dor, esta ferida, esse trauma estava corroendo ela por dentro. Ei, eu não estou falando de uma jovem de 20 anos, não estou falando de um adolescente de 15 anos. Estou falando de uma mulher, de uma senhora de 75 anos. Que escondeu uma ferida por mais de 60 anos. Por mais de 60 anos, demonstrando que está tudo bem, está tudo maravilhosamente bem. Construiu família, casou, teve filhos, teve netos. Porém, aos 75 anos, essa mulher entra numa depressão profunda, de uma dor profunda. Por ter escondido uma ferida. Por ter escondido uma lepra. Por ter deixado uma lepra dentro dela, que ela carregou por muitos anos. E talvez todo mundo olhava e dizia assim, vovó é maravilhosa, mamãe é maravilhosa, vovó é perfeita, mamãe é uma mulher tremenda, mamãe é uma mulher que nos ensinou tanta coisa, mamãe é isso, mamãe é aquilo. Porém, só ela sabia o que estava por baixo da capa de super-herói. Sabe o que eu quero que você entenda? Sabe o que Deus está falando conosco hoje? O que nós estamos carregando por baixo da nossa capa? O que estamos carregando por baixo de uma aparência? O que estamos carregando por baixo da nossa alegria? O que estamos carregando por baixo da nossa euforia? O que estamos carregando por baixo das nossas dores? Ou melhor, que dores estão por baixo da nossa aparência?
E hoje nós vivemos numa sociedade que valoriza de uma forma muito extrema a questão da aparência. Olhe para mim um instante. A aparência, o que você demonstra ser, chama-se reputação. O que você demonstra ser para os outros, isso chama-se reputação. O que você é intimamente, chama-se caráter. Vou repetir. O que você demonstra ser para os outros, isso chama-se reputação. O que você é intimamente chama-se caráter. Uma pessoa pode demonstrar uma grande reputação, mas está ferida no seu caráter. Está ferida no que verdadeiramente ela é. E não sei se você sabe, presta atenção nisso. Não sei se você sabe, mas a lepra nos tempos bíblicos, nos tempos bíblicos não era considerada uma doença comum. Não era uma doença comum, como muitos pensam. A lepra nos tempos bíblicos era uma maldição. Era uma marca de maldição. Se você pegar lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8, se eu não me engano, Jesus manda os discípulos para a missão, e ele fala assim: olha, vocês vão entrar nas aldeias, vão pregar o evangelho, vão curar os enfermos, limpar os leprosos e expulsar os demônios. Observe, vocês vão curar os enfermos, vão limpar os leprosos e vão expulsar os demônios. Por que Jesus, quando fala assim, vão curar os enfermos, por que a lepra não está na cura dos enfermos? É separado. Vão curar os enfermos, vão limpar os leprosos. Porque a lepra não era uma doença, a lepra era algo que precisava ser limpo. A lepra era algo que precisava ser limpo. Não era uma doença comum, era uma limpeza. Então escute, a alma, quando ela precisa ser liberta, a alma não é apenas ser curada da alma, não é só apenas, olha, eu preciso da cura das emoções, não. Você precisa limpar as suas emoções. Porque a cura vem quando nós limpamos. Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14, fala da lei dos leprosos. A Bíblia fala lá em Levítico 13, 14, que quando uma pessoa tivesse uma ferida no corpo, quando saísse ferida no seu corpo, ela tinha que ser levada até o sacerdote. E o sacerdote ia examinar essa pessoa. E essa pessoa era colocada em 7 dias de quarentena. Separada. Depois dos 7 dias se apresentava ao sacerdote de novo. Se essa pessoa tivesse a lepra, fosse constatada que ela tinha lepra, ela tinha que ser levada para fora da cidade. Não podia mais viver dentro da cidade. Não podia mais conviver com os outros. Vivia lá fora da cidade. Ei, e todo leproso, presta atenção, todo leproso, quando uma pessoa comum fosse aproximando dele, de longe não dá para ver se ele é leproso. De longe não dá para ver se ele tem lepra ou não. Então o que o leproso tinha que fazer? Quando ele via uma pessoa sã se aproximando, ele tinha que erguer a mão e gritar: impuro, impuro, leproso. Ninguém podia se aproximar. Ninguém podia nem chegar perto. A própria pessoa tinha que se identificar: eu sou leproso. Agora observe, se tudo isso era o contexto de uma lei, como é que Naamã era capitão do exército e caminhava no meio de todo mundo? Como é que alguém que tem lepra
caminha no meio de todo mundo. Ei, presta atenção. Sabe o que isso quer dizer? Que ele tinha lepra e ele estava passando lepra para os outros, porque era uma doença contagiosa. Não podia ficar no meio dos outros. Agora, como é que alguém tem uma doença contagiosa e é capitão de exército, é um homem valoroso, é isso, é aquilo? Por quê? Porque escondia a sua lepra. E todos aqueles, presta atenção, todos aqueles que têm uma enfermidade de alma, todos aqueles que são doentes na alma, todos aqueles que têm doenças emocionais, eles escondem as suas doenças emocionais. E como eles escondem as suas doenças emocionais, eles têm uma facilidade de chegar nos ambientes e contaminar as pessoas. Porque eles começam a disseminar a sua alma, começam a despejar a sua alma. Pessoas que a gente olha e fala assim: meu Deus do céu, essa pessoa tem uma reputação tremenda, essa pessoa é líder, essa pessoa é cheia do Espírito, essa pessoa ministra, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. E a gente avalia a pessoa pela aparência. Então escute, ninguém, presta atenção, ninguém tinha medo de Naamã. Ninguém tinha medo de se aproximar dele. Muito pelo contrário, todo mundo quer estar perto de um super-herói. Todo mundo quer estar. Se fosse no nosso tempo, se Naamã existisse no tempo de hoje, a gente ia ver um monte de foto no Instagram de gente assim, ó. Porém, Naamã era leproso, porque escondia a sua lepra. Todo leproso ele é assim. Na frente de todos é super-herói. Mas ele pode se aproximar de pessoas. E daqueles que se tornam mais íntimos e mais próximos, ele pode ser alguém que transmite a sua lepra e adoece os outros que estão próximos dele. Olha aqui para mim. Existem pessoas que são extremamente tóxicas nas suas emoções. Existem pessoas que elas têm uma facilidade de intoxicar os outros que se aproximam delas. Porque elas têm uma aparência bonita, são maravilhosos, são bonitos, são heróis, são isso, são aquilo. Mas elas têm uma extrema necessidade de, em alguns momentos, em alguns ambientes, de despejar a sua alma. Porque ninguém segura a alma o tempo todo. Ei, ninguém segura a alma o tempo todo. Ninguém retém o que está dentro da alma o tempo todo. Em algum lugar, em algum momento, eles destilam a sua alma. Eles destilam. Se você pegar o texto depois, aqui de Naamã, você vai ver que uma escrava na casa dele, uma escrava chega assim e fala assim: olha, o meu senhor, ele poderia ir lá em Samaria, porque lá em Samaria tem profeta. Tem profeta lá em Samaria. E se ele for lá procurar o profeta, ele pode ser curado. Mas olha a arrogância de Naamã. Ele preparou dinheiro, ele preparou oferta e foi lá falar com o rei de Israel. Foi lá falar com ele: olha, eu vim aqui buscar a cura, e levou dinheiro como se achando que pudesse comprar a cura. Porque toda pessoa que estão em estágios de doenças emocionais terríveis, elas começam a achar que elas têm domínio das circunstâncias, que elas têm domínio da situação, que elas podem controlar tudo, que elas podem colocar tudo no seu devido eixo pelo domínio, pelo poder que elas possuem, por aquilo que elas construíram externamente. Mas olha como é que Deus trata para entrar na alma e curar. Olha como é que Deus trata para entrar na vida da pessoa e tirar a lepra dela. O rei fala assim: olha, vai lá falar com Eliseu. Aí ele vai falar com Eliseu. Eliseu manda um servo atendê-lo.
Mandou um servo atendê-lo, vai lá e fala para ele descer lá no Rio Jordão, se banhar 7 vezes, que ele vai ser curado. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 5 de 2 Reis. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, eis que eu dizia comigo, ó o ego, de quem carrega uma farda bonita, e que ninguém pode tocar naquilo que está internamente dentro delas. Eu pensava comigo, o ego. Eu pensava comigo. Certamente ele sairá, possear em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas aqui de Israel? Olha a arrogância do cara. Ei, olha para mim. Você quer saber verdadeiramente quem é uma pessoa? Toca no que está por baixo da farda dela. Você quer saber verdadeiramente quem é uma pessoa? Toca naquilo que está por baixo do que ela veste. Sabe o que isso quer dizer? Toca naquilo que está por trás da aparência. Toca naquilo que está por trás daquilo que ela demonstra ser. Naamã ficou revoltado. Eu achava que ele vinha aqui falar comigo. Eu achava que ia ser dessa forma, porque ele havia construído toda uma sistemática para demonstrar que ele é. Sou capitão do exército, eu venço batalhas, sou respeitado, o meu Senhor me respeita, eu sou um herói para todo mundo, e eu sou, e eu acho que tem que ser, e vou lá e eu vou levar uma oferta, o cara vai vir, vai me abençoar, vai ser isso. Porque quando a gente está leproso aqui dentro, a gente quer construir toda uma sistemática externa. Quanto menos expor o que eu sou, melhor é. E Deus sabia disso. Ei, o que custava o profeta ir lá atender ele? O que custava Eliseu sair lá e falar com ele, atender? Era um capitão do exército, era um herói. Mas eu imagino que Deus deve ter ministrado o coração de Eliseu. Falou: Eliseu, não atende ele não, que eu vou tratar ele. Vou limpar essa lepra que está por baixo dessa farda. Manda ele lá no riachozinho do Rio Jordão. Aí ele fala: mas tem lá em Damasco tem o rio Farfã, tem o rio Abana. São rios mais bonitos, são rios melhores, são rios, talvez os rios lá eram de águas mais limpas, cristalinas. Está mandando eu tomar banho nesse. Ei, existem partes do Rio Jordão que o Rio Jordão parece um córrego. E Deus fala assim: vai lá e se banha nesse córrego aí. Sabe o que é isso? Era Deus mexendo na lepra. Era Deus mexendo naquilo que ele escondia ser. Porque você não é aquilo que você demonstra ser. Você é aquilo que está em você, na sua essência. E ele tem que ir lá, tem que se banhar naquele rio. Ei, escute. O profeta não podia pôr a mão na cabeça e orar? Não podia ter feito uma unção e orar e ele ser curado? Tem que descer no rio 7 vezes. Mas Deus quis fazer dessa forma, porque Deus queria limpar a lepra da arrogância, da prepotência. Queria limpar os problemas de alma. A Bíblia não deixa claro o que era, o que Naamã carregava dentro dele. Mas a gente percebe que a maior doença de Naamã não era a ferida da pele. A maior doença de Naamã estava naquilo que ele era, intimamente.
Percebe que ele fica nervoso, fica bravo. Percebe que ele tenta comprar a cura. Percebe que ele tenta fazer as coisas do jeito dele. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo 12. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Olhe para mim. Jesus estava numa cidade. Estando ele numa cidade, veio até a ele um leproso. Ei, leproso não podia entrar na cidade. E assim, não era um leproso qualquer. A Bíblia está dizendo assim, cheio de lepra. Estava cheio de lepra. Vai ver que o negócio já estava... Ele entra na cidade. Ele passa por todo mundo. Vai correndo até a Jesus e se prostra. Vai correndo até a Jesus e se rende. E fala: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Se quiseres, pode limpar-me. Ei, olhe para mim, escute. Olha a diferença. Este homem não tinha farda, não era herói. Este homem não era capitão de exército. Este homem não era um homem valoroso. Esse homem estava fora da cidade, isolado. Vai até a Jesus. Se prostra. Se rende. Se lança. E não fala assim: ei, Senhor, eu trouxe aqui uma oferta, eu trouxe aqui um monte de oferta, e eu quero que o Senhor venha orar por mim, eu trouxe um monte de oferta e eu quero que o Senhor faça alguma coisa por mim. Não, ele não diz isso. Ele fala: ei, se quiseres, podes me limpar. Olha a atitude diferente. Olha a atitude diferente. Ei, Eliseu fala assim: quer saber de uma coisa? Manda esse cara se banhar lá no córrego aí na frente. Esse homem fala assim: se quiseres, Senhor. Sabe o que eu quero que você veja o que Deus está falando com você hoje? Nós podemos acelerar a cura, nós podemos ser limpos, nós podemos ser tratados, nós podemos ser ministrados, nós podemos antecipar muitas coisas na nossa vida, dependendo da ação que nós vamos ter diante do Senhor. Naamã precisou passar por tudo isso, precisou descer no rio 7 vezes. 7 vezes. Lá no córregozinho que ele não queria ir. Mas um homem que vem diante do Senhor, que rasga o que ele era ou deixar de ser, porque a Bíblia não diz o que ele era. Mas a Bíblia não diz o que ele era, não porque ele não era nada. É porque a ação e a atitude que ele tomou não interessava o que ele era. Porque, escute, é melhor ter uma ação e uma atitude que deixa perder o sentido daquilo que você é, do que você mostrar tudo o que você é e carregar um porém que anula o que você é. Você está entendendo? Carregava um porém, e aí? Esse homem não precisou dizer: olha, era isso.
Provavelmente tinha uma família, provavelmente tinha uma profissão, provavelmente tinha alguma situação boa, era alguém. Mas a atitude que ele tomou, a forma com que ele chegou até a Jesus, tornou o que ele era sem importância. Porque o mais importante é a forma com que você vem até a Ele. Deixa eu dizer para você, a lepra que você tem, a lepra que você carrega, as feridas que você carrega, tornam-se pequenas e insignificantes se você vier diante dele e dizer: Senhor, se tu queres, o Senhor pode limpar. Se tu quiser, Senhor, eu sei que eu posso ser limpo. E olha a resposta de Jesus: se quiseres, pode limpar-me. E ele, estendendo as mãos, tocou-lhe dizendo: quero. Oh, queridos, quando eu li esse quero, isso tocou de uma forma tão grande dentro de mim. Porque olha, aquele homem tocou em Jesus, sensibilizou Jesus de uma tal forma. Fala: Senhor, se tu queres. E olha a resposta de Jesus: eu quero. Sabe o que eu entendo? Que hoje Jesus está dizendo para mim, Jesus está dizendo para você, que nós podemos carregar uma lepra dentro de nós, mas se nós chegarmos diante dele e falarmos: Senhor, eu sou leproso, e se tu queres, pode me limpar. E hoje ele está dizendo assim: ei, eu tenho te trazido neste lugar, porque eu quero te limpar desta lepra. Eu quero tirar de dentro de você esta doença. Eu quero tirar de dentro de você esta ferida, esse trauma, esta dor que te persegue, esse trauma que te persegue, essa situação que te machucou de uma forma tão terrível, que você hoje sente que tem algo na tua vida que precisa ser limpo. Agora preste atenção. Eu não sei como é que foi toda essa cena, mas eu imagino, onde Jesus estava sempre havia uma multidão. Eu imagino que quando aquele homem chegou perto de Jesus e gritou: Senhor, se tu queres, limpa-me. Eu imagino que até então todo mundo estava ali olhando a situação, mas quando ele se prostra e fala: se tu queres, limpa-me, todo mundo já percebeu. Quem pede para ser limpo está leproso, não é enfermidade comum. Agora imagine só o que aconteceu. Pelo amor de Deus, chegou um leproso. Aí Jesus, escute, Jesus, antes de dizer eu quero, diz assim: e tocou-lhe Jesus e disse: eu quero. Jesus tocou no leproso antes de limpá-lo. Porque Jesus não tem problema com as nossas lepras. A tua lepra não contagia Jesus. A tua lepra não adoece Jesus. Mas se você permitir que Ele te toque, Ele pode te limpar e tornar você uma pessoa limpa diante dEle. Ele pode arrancar tudo aquilo que está por trás da sua aparência, toda dor, todo trauma, toda ferida, tudo aquilo que te machucou um dia, tudo aquilo que te feriu um dia, tudo aquilo que te prejudicou um dia, tudo aquilo que te fez sentir uma pessoa doente em alguma área da tua vida. Eu quero que você entenda, Jesus está dizendo hoje: eu quero te tocar, antes mesmo de você ser curado. Se coloque em pé no seu lugar. Olhe para mim. Você sabe que tem pessoas que elas têm dificuldade de vir num apelo. Tem pessoas que têm dificuldade de
de abrir, de expor, de chegar para um líder, de chegar para um pastor e falar assim: escuta, eu estou leproso. Está vendo essa aparência aqui? É aparência. Só eu sei o que eu carrego aqui dentro. Vocês lembram que eu ministrei sobre Moisés, que Deus manda colocar a mão no peito, e quando ele tira, a mão está cheia de lepra? Era Deus querendo mostrar o que estava no coração de Moisés. Coração cheio de lepra são mãos cheias de lepra. Mãos cheias de lepra não produz, não toma posse, não prospera. Porque a mão revela o que está no coração. Mas eu quero que você entenda, hoje Deus quer te limpar. E escute, não era apenas aquele leproso que queria ser limpo. Era o próprio Jesus que quis limpá-lo. Eu quero que você coloque isso no seu coração, no seu espírito. Não é você apenas que veio aqui dizendo: eu preciso ser limpo. Ele está dizendo assim: ei, eu quero te limpar. Eu quero te tocar apesar da sua lepra. Agora, sabe por que Jesus falou assim: eu quero te tocar apesar da sua lepra? Porque o rapaz veio aberto, expondo, colocando diante. Diferente de Naamã. Naamã aquele dia deve ter colocado a sua melhor farda, pegou os seus melhores valores, ele levou ofertas, depois leia o texto todo. Levou ouro, levou dinheiro, levou ofertas. E é como se Deus dissesse: não é isso que eu quero. Eu prefiro que você venha com o coração aberto. Prefiro que você tire a farda e diga: Senhor, eu sou leproso. Estou cheio de lepra. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Deus hoje está dizendo assim: eu quero te limpar. Eu quero. Jesus, se queres, tu podes me limpar. Jesus disse: eu quero. Eu quero. Se você quer ser curado, se você quer ser limpo, se você quer arrancar coisas que estão escondidas dentro de você, que só você sabe. Talvez você tenha um trauma de abuso, talvez você tenha uma dor, uma ferida dentro de você. Talvez você passou coisas na sua infância, na sua adolescência, que só você e Deus sabe. Talvez você carrega dentro de você, por baixo desta aparência alegre, dessa aparência que todo mundo diz assim, que você é uma pessoa legal e bacana, talvez você guarda dentro de você uma lepra. Um problema nas suas emoções, que ninguém sabe. Só você e Deus. Mas hoje você pode chegar diante dele e vir até a ele e dizer para ele: Senhor, se queres, limpa-me. Limpa-me. Limpa.